Mas pelo amor de Deus, só dá essa professora aqui de arte? Sim, vocês vão ter que me aturar ainda mais. A gente vai falar agora de as 3 fases do modernismo brasileiro. E o meu nome é Viviane Rodrigues. Eu sou professora, sou jornalista e sou fotógrafa. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, vivianerodrigues.com. Lá você vai ter um blog que vai ter material também para você sobre estes temas, que a gente não pode exibir tudo aqui, videozinhos, musiquinhas e tudo mais. Falou? Vamos lá então. 3 fases do modernismo dividido em 2 vídeos, porque é muito conteúdo para não ficar chato para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu não botei esse efeito, que coisa estranha. Então, então tá. Vamos pegar o contexto, vamos começar pelos contextos, né? Contexto da Semana de Arte Moderna, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, Semana da Arte Moderna. Clima de revolução na arte brasileira, mudança de padrões, vanguardas europeias e experimentações brasileiras. Era o momento que a gente vivia naquele local, né? Naquela hora. As propostas precisavam de ações muito práticas. E era a demonstração dessa arte moderna que estava chegando no Brasil, das vanguardas europeias que estavam chegando ao Brasil de alguma forma, através, principalmente do grupo dos 5, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Menotti Del Picker, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Eles queriam uma nova linguagem e, para isso, revolucionaram a cara da produção artística brasileira. Falou? Era revolução mesmo. Claro, tomaram um pau no início, que por Deus, né? Como todo mundo que quer revolucionar, toma. Normal, né? Então, aqui, ó, o retrato do Oswald, né? Produzido pela Tarsila do Amaral. Aqui, Lazar Segal, né? Expressionista, um encontro de 1922. Né? Nós temos aqui as obras da semana, uma obra, né, do Oswald de Andrade, Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que é isso? Isso aqui é a demonstração da necessidade de uma reforma na produção artística, inclusive da poesia, que deveria falar como fala o brasileiro, como fala de forma coloquial o idioma nacional, né? Devíamos transformar as nossas produções artísticas, traduzindo-a de forma mais vigorosa, a cultura do nosso povo, a forma como o nosso povo vive, a forma como o nosso povo fala, a forma como ele compõe, né? Então é um movimento que pensou, né? Pensou e experimentou. Então havia lá, na semana, no modernismo, né, teste dos limites da forma e do conteúdo, até onde se pode ir para mudar, realizar experimentações para traduzir aquela vontade de se produzir algo novo. Né? Então pense, se coloque como alguém vivendo em 1922 e querendo mudar, querendo não mais que a arte europeia nos representasse, as formas de arte europeia, mas sim que se produzisse uma arte nacional. Então, questionavam a pontuação, havia erros deliberados que tinham uma importância, a quebra de todas as regras, liberdade formal, o verso era livre, havia quebra da rigidez das propostas, das formas literárias, por exemplo, o soneto, havia o tom da coloquialidade presente na fala e nos poemas e na literatura daquele momento, havia uma colagem de ideias, seja na forma verbal, seja na forma visual. Havia o trabalho da livre associação também presente. Lembra quando eu falei do surrealismo, que eles trabalhavam com a produção da livre associação? Pois havia também isso na produção artística brasileira. Então, as fases do modernismo nacional, você tem 3 fases. Primeira fase, a heróica. Primeira fase é heróica, né? Que todo mundo bota a cara, tapa lá para apanhar mesmo, porque sabe que vai apanhar, porque as pessoas não compreendem o que é novo. Então, a primeira fase é a heróica, de 1922 a 1930. A segunda fase é a consolidação, que vai de 1930 a 1945. E a terceira fase, que vai de 1945
até a atualidade, que é considerada por muita gente o pós-modernismo já depois, né? Então, são essas 3 fases, e aí nós temos aqui um indicativo. A primeira fase, vamos à primeira fase, a fase heróica, certo? Fase heróica. Então, o período compreendido de 22 a 30 era movido, como se vendiam essas ideias, né? Era movido por manifestos, revistas, reuniões de grupos que trocavam ideias e experiências sobre as produções e as realizações das vanguardas e do modernismo aqui no Brasil naquele momento. Então influenciou a existência de vários grupos de artistas Brasil afora, né? Foi uma grande influência essa fase heróica. Aqui nós temos um exemplo, a Mulher do Pará. Veja o tema nacional presente na narrativa, né, visual do movimento da Anita Malfatti, essa aqui de 1927. Né? Quais são as características? Caráter destruidor, quebra tudo, Figueira, como dizem em Florianópolis, né? Então um caráter destruidor, não vai sobrar pedra sobre pedra, vamos quebrar, nas formas de produção vão ser outras. Oposição às regras, né, do parnasianismo e às regras do academicismo literário, nas artes plásticas, né, em toda a produção artística, na escultura, né, vamos quebrar as regras, o culto, né, ao culto, né, renovação da linguagem, certo? Experimentação estética, valorização das práticas que é da vivência do cotidiano, a valorização do cotidiano nas obras, na produção artística, seja ela escrita, seja ela pintada, né, no caso, ou esculpida. Valorização das relações humanas entre as pessoas. Havia muita irreverência e muito sarcasmo, porque, muitas vezes, para você combater também a violência dos ataques contra o novo, é preciso muita irreverência e muito sarcasmo, né? Resgate das raízes da cultura brasileira, né? Vamos resgatar as histórias brasileiras, vamos transformar esses princípios acadêmicos europeus em histórias brasileiras, né? Críticas à realidade, claro, brasileira também eram muito reiteradas, né? A desigualdade, a miséria, a fome, né? Que infelizmente estão presentes no Brasil, né? Uso de versos livres e versos brancos também, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui as Mulatas do Divo Cavalcante, de 1928. E aqui um poema do Manuel Bandeira, que é Vou-me embora para Passárgada, né? No livro Libertinagens, de 1930. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo e tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Então veja que não tem métrica, né? Mas fala dessas belezas naturais do Brasil, da história de vida, da cultura de ser um menino no Brasil, e em Passárgada, né? Porque ele vai para Passárgada, né? E Passárgada é esse lugar idílico, né? Que ele quer acessar. Aqui, Morena, que é uma obra do Victor Brecheret, em São Paulo, né? Uma escultura, também é um importante escultor deste momento, né? Aqui Menotti del Picchia, né? As casas fecham as pálpebras das janelas e dormem. Todos os rumores são postos em surdina. Todas as luzes se apagam. Há um grande aparato de câmera funerária na paisagem do mundo. Os homens ficam rígidos, tomam a posição horizontal e ensaiam o próprio cadáver. Olha que sério, né? Olha que profundo, né? Dormir é ensaiar a morte, né? Então, Noite do Menotti del Picchia também era uma representação desse momento, né? Termina aqui, cada leito é a maquete de um túmulo, cada sono um ensaio de morte. No cemitério da treva, tudo morre provisoriamente. Então aqui,
Onde é que os autores dessa primeira fase expunham essas ideias e disseminavam essas ideias? Além das colunas que alguns tinham em jornais de São Paulo, eles fizeram revistas próprias para disseminar os conteúdos artísticos daquele momento. A Glaxon, São Paulo, 1922, a Estética, no Rio de Janeiro, em 24, a Revista Belo Horizonte, 1925, Terra Roxa e Outras Terras, em São Paulo, né? Essas eram revistas que traduziam e ampliavam, né, o alcance da estética de quebra que eles promoviam com a Semana da Arte Moderna. Festa era uma revista também, né, do Rio de Janeiro. Verde é uma revista de Cataguases, em Minas Gerais. E a Revista da Antropofagia, em São Paulo, 1928. Através dessas revistas, eles lançavam as ideias e discutiam a necessidade de novas produções artísticas nacionais. Está aqui um exemplo, a revista Claxon, né, Arte Moderna, número 3. Então aí nós temos aqui que dentro dessa primeira fase heróica, nós temos movimentos, certo? Então nós temos aqui basicamente quatro movimentos. Pau-Brasil, São Paulo, o Verde-Amarelo, São Paulo, Verde-Amarelo, Escola da Anta, o Antropofágico, em São Paulo, os grupos modernistas e regionalista, Pernambuco e outros. É bom dizer que a partir da década de 20, meados da década de 20, havia vários outros grupos espalhados pelo Brasil. Cataguases, em Minas Gerais, foi um ciclo, né, de produções, inclusive fílmicas, né, que resultaram em grandes obras e em grande adiantamento no estudo de linguagens e disseminação de conteúdos experimentais para o Brasil, através de vários diretores, né? Humberto Mauro, por exemplo, era um deles. Então aqui, vamos falar então dessas escolas uma por uma. Vamos lá? Primeiro, o Movimento Pau-Brasil, que era um movimento da primeira fase, né? 1924, publicação do livro Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, que foi ilustrado pela Tarsila do Amaral. O Oswald pensava que a poesia brasileira poderia se tornar um produto de exportação. Que um exemplo de produção dessa época, né, o profundo vínculo, né, com a produção de arte a partir da cultura brasileira, né, do viver brasileiro, do cotidiano e de seus personagens brasileiros. Nesse momento, no Pau-Brasil, nós temos o sarcasmo e a irreverência contra a dominação cultural vinda do exterior. Ele propunha uma revisão crítica do nosso passado cultural e histórico. Ele pretendia a valorização das riquezas e costumes nacionais. Ele queria a criação de uma poesia primitiva, né? E aí o manifesto da poesia para o Pau-Brasil, que eu já falei que é manifesto em outro vídeo, procure lá, no vídeo acho que tem movimentos, tem também o que é manifesto. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias. A língua sem arcaísmos, sem erudição, né? Uma língua mais coloquial, natural e neológica, que cria, né, a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos, não há luta na terra de vocações acadêmicas, há só fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho, dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação. Então, propunha essa criação da linguagem nacional, o respeito à coloquialidade do brasileiro, da fala do dia a dia, do cotidiano, da fala cultural, das expressões da cultura brasileira. Busca pela originalidade, pelo novo, o abandono do academicismo, como eu já falei, a coloquialidade, a sátira e o bom humor sempre presentes. Esse foi o primeiro movimento. O segundo movimento, o movimento verde-amarelo, ou verde-amarelismo, né? Escola da Anta, 1926, minha gente, 1926. E 1927, que eu botei os dois aqui centrados, que eles são basicamente partem do mesmos pressupostos. Formado por Menotti del Picchia,
Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. O movimento verde e amarelo é a vertente conservadora da Semana da Arte Moderna e dos seus autores, né, dos seus artistas. É a vertente conservadora desse movimento. Essa vertente queria um nacionalismo isento das características europeias que seriam substituídas pelo nativismo nacional. Havia, no entanto, uma contrapartida política bem demarcada. O autoritarismo era a condição para a independência cultural e política do Brasil. Aqui a FGV, né, Faculdade Getúlio Vargas, no artigo dela, diz exatamente isso. Então, esse era um grupo que tinha essa contrapartida. Determinadas pessoas é que seriam as elencadas para levar o Brasil, a elite cultural, que levaria o Brasil nesse sentido, né? O que é bastante perigoso, né? Quem é que está capacitado para levar? Só quem as pessoas indicam que é? Isso é perigoso. Então, em 1927, o movimento vira a Escola da ANTA, né? O Grupo ANTA. Em 29, eles lançam o manifesto Nhangaçu Verde Amarelo, tá? Isso em 29, que era nacionalista e onde predominava as ideias conservadoras e instituições conservadoras também. É bom lembrar que depois, já na década de 40, estes autores, né, estão envolvidos diretamente no Estado Novo e defendiam lá a doutrina, né, a ideologia do regime ditatorial do Getúlio Vargas. Então é bom pensar, fazer esses vínculos, né? A arte nem sempre está ligada à liberdade, ela pode estar ligada à propaganda ditatorial, né? Então havia sim vínculos entre a ideologia autoritária do Estado Novo e o modernismo nesse sentido. Então o que eles consideravam? O que eram as características desse movimento? Consideravam que o passado era um depositário das tradições brasileiras. Então, no nosso passado é que estariam o que nos deveria importar. No nosso passado é que estariam as referências para a gente pensar a cultura brasileira e a arte brasileira nesse momento. Havia sim o uso da linguagem coloquial e havia a subversão às regras gramaticais, né? Havia os versos livres, havia o ufanismo, essa exaltação da nação, né, muito própria de momentos históricos muito específicos, né, que geralmente resultam de opressão a posteriori, né, de repressão a grupos a posteriori. Havia uma hostilidade ao que vinha do exterior, o que vinha do mundo lá de fora, né. Havia o fascismo dos líderes, que é denotado, né, Plínio Salgado. Basta vocês procurarem, vocês devem ter estudado em história ou propriamente em literatura também. Havia a ideologia mística e primitiva da raça, dos ancestrais. Essa raça ou ancestral que viveram aqui, que nos originariam de uma forma mais perfeita, digamos assim, né? Um exemplo, para lá, para cá, do Cassiano Ricardo, e começa a longa história do navio que ia e vinha pela estrada azul do Atlântico, ia levando para o Brasil, e homens cor da manhã, filhos do mato, cheios de sol e de inocência, vinha trazendo delegados. Ia levando uma esperança, vinha trazendo foragidos de outras pátrias, para a ilha da bem-aventurança, ia levando um grito de surpresa da terra criança, e vinha abarrotado de saudade portuguesa. Então eles achavam que a história do Brasil ia estar ligada, minha gente, a Portugal ainda, as nossas descendências portuguesas e a história dos portugueses no Brasil. Pois bem, o terceiro movimento da fase heróica, né, é o antropofágico, de 1928. As figuras principais são Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral e o Raul Bopp.
né? Foi uma reação ao conservadorismo da escola, do movimento anterior, da escola verde e amarela, da escola da ANTA, do grupo da ANTA. Então, o nome é um manifesto, o nome do manifesto é uma prática indígena, né? Aqui é o quadro que deu substância, deu recorte para esse movimento, Babapuru, da Tarsila Amaral. Eles não queriam, eles não negavam a cultura estrangeira, mas não imitavam e nem copiavam as práticas artísticas daquele povo. Eles não queriam, antropofágico não quer dizer que eles queriam comer, digamos, essa cultura gringa, né, essa cultura europeia e transformá-la numa coisa nacional, né? Pegar essas energias, né? Os índios, muitas tribos têm isso, né, de comer o inimigo para, através disso, tomar a força, tomar a coragem deles, né? Pois então, se fazia isso, a ideia era isso, fazer com a arte, né? Então eles não negavam a cultura, mas não imitavam, nem copiavam, né? Queriam repensar essa dependência cultural brasileira dos europeus, dos americanos, dos europeus principalmente, né? Queriam promover o resgate da cultura brasileira, muito importante, né? Resgatar os conteúdos nacionais. E ironizavam em muitas obras a submissão da elite brasileira aos países desenvolvidos. Veja como é interessante, isso a gente percebe até hoje. As pessoas criticam os museus brasileiros, mas quando vão para a Europa para museus. Não é louco isso? As pessoas criticam os artistas nacionais, mas vão para lá ver Michelangelo. Qual é a lógica nisso, né? Então, essas coisas que estavam sendo ironizadas, né, continuam, tem que ser ironizadas até hoje, né? Porque ainda há submissão de uma elite, não só da elite brasileira, da massa brasileira também, em pensar que nos países desenvolvidos você tem uma produção artística melhor que a nossa, o que lá deve ser valorizada, ao contrário daqui, né? Então, nós temos aqui o Fauno, do Victor Brecheret, que é uma obra desse momento, e um texto do Oswald de Andrade no Manifesto. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas, o stop do pensamento que é dinâmico, o indivíduo vítima do sistema, fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores contra a sublimação antagônica, trazidas das caravelas, contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu, é mentira muitas vezes repetida. Oswald de Andrade. Então, eles queriam devorar essa cultura e técnicas importadas, reelaborarem de forma autônoma e transformar esse produto importado num produto nacional exportável, na arte brasileira exportável, né? Não querem relação modelo-cópia que dominou parte da arte no período colonial e a arte brasileira acadêmica no século XIX e início do século XX. Isso aqui é uma pica, né? Primeira fase heróica, principais movimentos, pau-brasil, a criação de uma poesia primitiva, verde e amarelo, e anta, né? Exaltação excessiva ao nacional, antropofágico, produção nacional genuína, né? Agora vamos ver um outro movimento, que é o Manifesto Regionalista de Pernambuco, tá? Então, pronunciamentos a partir de 1926, foi realizado esses pronunciamentos para essa escola no primeiro Congresso Regionalista do Nordeste, no grupo do Recife, e ele é formado por escritores com opiniões bem similares sobre a renovação cultural necessária no Brasil. Tinha um olhar muito rejuvenescido e vigoroso sobre a cultura regional nordestina. Então, nós temos uma dedicação aí a estudar e a pensar a vida nordestina, né? E a importância da cultura regional nesse momento, né? Então, valorizar a cultura regional a partir desse momento, e alguns autores despontam e são talentos nacionais nesse momento aí, né? Graciliano Ramos, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, Jorge Amado,
Érico Veríssimo, Marques de Rebelo, são alguns nomes, né, desse momento importantíssimo também dessa fase. Como eu falei, essa era a aula 1. Daqui a pouco a gente tem a aula 2, tá bom, gente? Espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Tem que dividir, porque senão é muito cansativo, não acha? Então, se você estiver no pique, vamos para a aula 2 daqui a pouquinho. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.